Que a graça do nosso Deus continue sobre a sua vida, amém? Sobre a vida da sua família, dos seus próximos, dos seus amigos. Quero desejar graça e paz. Quero que você se sinta em casa, na casa do seu Deus, na casa do seu Pai, esse Deus que é Pai, que é Mãe, esse Deus que nos acolhe, você que nos acompanha da internet. E quero agradecer a Deus pela presença de cada uma e de cada um e de todos os eventos que estão acontecendo nessa semana e que acontecerão na semana que vem. É um privilégio estar aqui, é um privilégio. A gente acabou cantando aqui, né? O Gilson fez uma oração muito bonita, o pastor Gilson. Esse Deus que reina sobre o mar, e o mar ele era tido antigamente como esse lugar do caos, do medo, do inesperado. E a gente acabou de fazer uma declaração sobre o medo, sobre o caos. Esse Deus também reina. E que os nossos corações possam, ou se embasem, na verdade, nisso, nessa fé, que fala que Deus reina. Para vocês, para aqueles que estão passando por doenças, né, motivos de saúde, tem o Samuel, pai da Marília e da Lídia, que foi operado. Para as pessoas que estão com dengue, para a mãe do Rubens, né, a sogra da Roberta, também tem passado por dificuldades, e para todos aqueles que têm enfrentado os desafios da vida cotidiana. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, ou acessarem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Eu acho que o retorno aqui está um pouco alto. Não sei se é o retorno, mas está ecoando bastante aqui. João, capítulo 21. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. João, capítulo 21. Os 4 primeiros versos. Diz assim... desculpa. João foi a semana passada, é Lucas, tá? Evangelho de Lucas. Vou dar um tempo para vocês acharem aí, capítulo 21 de Lucas, enquanto o pessoal do som consegue dar uma mexida aqui. Está ecoando, foi de propósito. Lucas, capítulo 21, um texto que a gente pode encontrar também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, mas a gente vai ler Lucas, capítulo 21, os 4 primeiros versos. Diz assim, o Evangelho de Lucas, os 4 primeiros versos. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou muito mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar? Deus, nós pedimos que o Senhor continue conosco na ministração da sua palavra nessa celebração, que ela caia no solo fértil do nosso coração e produza frutos para nós, para o nosso bem e para a sua glória, para o bem dos outros, de todos aqueles que nos cercam, de todos aqueles que ouvem a sua palavra, de todos aqueles que precisam ser tocados por essa palavra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Vocês estão me escutando bem? Estão? Está um pouco estranho o som, né? Eu acho que eu vou trocar de microfone. Eu vou trocar porque está atrapalhando um pouquinho. Pode pegar um para mim? Ali, ó, tem um ali. Bom, acho que está melhor. Está melhor? Não? Está estranho ainda o som. O que está acontecendo aí com o som?
Será que está saindo daqui só? Não. Ei, som. E agora? Eu acho que não é o microfone. Talvez não. Esse melhorou? Tá melhor? Tá compreensível? Tá? Legal. Esse tá bom. Olha aí. Agora depende da minha dicção. Bom, então vamos lembrar essa cena que a gente acabou de ler. Essa cena justamente que fala de um momento de ofertório, quase como esse que a gente fez agora, pouco, né? E essa cena se passa em Jerusalém, no templo, no grande pátio, um pouco antes de Jesus ser preso, e Jesus, ele está ensinando nesse pátio, e vai ser preso por ações um pouco violentas dos seus adversários, e também já foi questionado, quando a gente lê no Evangelho de Marcos, também capítulo 12, a gente vê que ele acabou de ser questionado por religiosos da sua época, e agora começa um momento de ofertório, e que é um momento um pouco interessante, pelo menos aos olhos do evangelista Lucas, e também constrangedor. Eu acho interessante a pedagogia de Jesus, né? Porque eu fico olhando como Jesus agia e fico surpreendido com a maneira dele nos ensinar, como ele ensinou os seus discípulos. E essa história diz que é uma história interessante e uma história um tanto quanto constrangedora, porque é como se Jesus pegasse uma cadeira e se sentasse nesse momento de ofertório, que a gente acabou de ter aqui, e ficasse olhando as pessoas, o quanto elas estão dando, né? E talvez falando, olha, você pode virar mais um pouquinho para eu enxergar o que estão dando? O Evangelho de Marcos, inclusive, vai falar que Jesus pega uma cadeira e se senta diante do gasofilácio, que é o nome que a gente dá para essa urna aqui, que a gente deposita o dinheiro. É como se Jesus estivesse ali e pede, não só ele para se sentar, mas ele pede para os seus discípulos também se sentarem com ele, para ele ensinar alguma coisa. Hoje seria inimaginável eu fazer uma coisa dessa, né? Vocês não conseguem imaginar, eu sentando no palco aqui e conferindo, o que cada um está dando. Mas obviamente que Jesus não faz isso para constranger ninguém. Jesus, ele está fazendo isso com o olhar voltado para essas pessoas que estão ofertando no templo, para o serviço religioso, para o templo, para os sacerdotes, etc., com um intuito pedagógico para com seus discípulos, de ensiná-los e mostrá-los algumas coisas. E Jesus, é engraçado que ele sempre caminhava assim, atento àquilo que ele poderia ensinar aos seus discípulos diante daquilo que estava acontecendo na vida, no cotidiano. E aqui Jesus ensina nessa história pelo menos duas coisas importantes. Uma, que pode ser vista do ponto de vista da religião da época de Jesus, como que se o evangelista Lucas quisesse nos dizer algumas coisas em relação a essa religião, o que está acontecendo, e outra, de fato, no próprio olhar de Jesus em relação à ação dessa viúva, que contribui, como Jesus diz, com tudo aquilo que tem. Então, se você acha que esse texto, particularmente, é um texto que fala sobre oferta financeira, talvez a sua leitura, e com todo respeito eu digo isso, tenha sido uma leitura que não saiu ainda da superficialidade daquilo que o texto está dizendo, porque esse texto é um texto que fala muito mais do que um recurso que é dado para Deus. Esse texto é um texto que, primeiramente, é uma denúncia contra a religião da época de Jesus. E, em segundo lugar, esse texto, no gesto dessa viúva, nos questiona sobre o que a gente coloca diante de Deus quando a gente quer participar ou decide participar daquilo que Deus faz. Então, esse texto é, primeiramente, uma denúncia contra a religião da época de Jesus. Porque quando Lucas, ele escreve, Lucas, o evangelista, o autor do evangelho, quando ele escreve e diz que Jesus, ele viu os ricos
e viu que eles estavam dando, e depois viu a viúva colocando as suas 2 moedas e tudo que tinha, há uma comparação entre aquilo que um dá e aquilo que outro dá, como se houvesse de fato essa denúncia em relação à exigência religiosa. O dom, as ofertas que nós damos, não é um ato de piedade para com Deus, é um ato, e a gente tem aprendido na comunidade, de responsabilidade comunitário. É um ato de engajamento. O ato de dar, de ofertar alguma coisa à igreja, é um ato que não pode calcular a nossa salvação, nem a nossa relação com Deus. A gente tem aprendido isso, a oferta é gratuita, e não obtém nenhum favor a mais ou a menos de Deus, se ela é dada ou se ela deixa de ser dada. Deus não vai ter mais com você, não vai te abençoar mais, e não vai deixar de te abençoar se você der menos ou se você der mais. Deus não vai decidir entregar aquilo que Ele pensa que você merece, né, ou deixar de entregar aquilo porque você deu ou não deu. E nós já sabemos disso. Então, qual que é a denúncia que está acontecendo aqui nesse texto? Há um problema, meus irmãos e minhas irmãs, quando a religião, ao invés de ajudar o mais pobre, ele acaba cobrando desse mais pobre aquilo que ele não tem para dar. Aquilo que ele não tem para dar. É o caso da religião da época de Jesus. O exemplo da viúva é bem escolhido, porque no Antigo Testamento, na boca dos profetas, inclusive, Deus fala que a religião que Ele quer é que nós cuidemos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, das pessoas mais vulneráveis e mais pobres da nossa sociedade, dizendo: eu não quero exigência, eu não quero sacrifício, eu quero que vocês cuidem dos mais fracos, eu quero que vocês cuidem dos mais vulneráveis. Essa era a lei de Moisés, isso estava lá no Antigo Testamento. E a religião institucional da época de Jesus, ao lugar de vir em ajuda desses mais vulneráveis, acabava cobrando, colocando uma exigência moralista sobre aqueles que já não tinham quase nada para viver, como é o caso da viúva, aquela que deveria ser ajudada, aquela que deveria, na verdade, no fundo, receber e não doar naquele momento. E hoje isso nos faz refletir, sim, refletir no tipo de religião que nós queremos viver e no tipo de religião que nós vivemos hoje. Porque eu creio que a nossa religião precisa prestar atenção nisso, e tudo bem, né? É normal que a gente tenha uma exigência, ou algumas exigências, até do ponto de vista moral. É normal que a gente fale, a gente precisa ser bom. É normal que a gente fale, a gente precisa ser justo, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser generoso. Essas exigências, elas existem, e nós devemos ser fiéis àquilo que nos pede, de fato, a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a religião deve ser uma religião também para aqueles, e sobretudo, que não são generosos. A religião de Jesus deve ser uma religião para aqueles que não são considerados bons. A religião de Jesus é para aqueles que não têm fé. A religião de Jesus é para aqueles que não possuem o meio de viver corretamente, da maneira admirável como pede a religião. Entende? Porque não seria uma pena se a nossa religião acabasse somente aqui entre nós, mesmo nós sabendo que nós estamos conscientes de que nós não somos perfeitos, mesmo com essa consciência, não seria ruim se essa religião de Cristo fosse somente para esse momento, fosse somente para a gente aqui dentro?
De repente a gente vive uma relação, como eu já disse aqui algumas vezes, pela qual eu fui questionado por uma palavra forte de uma pessoa de fora, uma relação incestuosa somente entre nós. Isso seria muito ruim. Esse seria muito ruim. Há muitas pessoas no mundo que se sentem pecadoras, que sentem que não estão acertando, que estão procurando sentido, que sentem que estão aquém daquilo que poderiam ser. Há muitas pessoas que não se encontraram com Cristo e que estão tentando fazer o correto também, mas nunca conseguem ou precisam de uma certa ajuda. E a essas pessoas que querem ajuda, o Evangelho também não é para elas. Essas pessoas que estão necessitadas de alguma coisa. Então é um fato, por vezes, que a religião, quando ela se torna moralista, exigente, ela acaba ignorando essas pessoas. Essas pessoas que às vezes estão em situação de pobreza, como é o caso dessa viúva, mas também essas pessoas que estão em pobrezas de outros tipos, de outras ordens emocionais, psíquicas, e eu sei lá o que precisam de um certo apoio material ou às vezes emocional, psíquico, mas que são julgadas às vezes pela nossa religião e também pela nossa sociedade, como as pessoas que moram nas ruas, com quem o ID trabalha, como as meninas dos olhos de Deus, com quem a ação social está promovendo um projeto lindo, como pessoas que têm vícios e vivem no conflito, como pessoas que nas suas relações pessoais e íntimas, até em relação à sua sexualidade, não estão conseguindo encontrar um lugar de identidade, nos lugares onde habita, pessoas que estão em situações vulneráveis, em relação a muitas coisas. Porque se eu entendo bem o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que Ele nos entrega, são valores para nós vivermos em novidade de vida, é verdade, sempre em constante transformação, é verdade, para a nossa salvação, também é verdade, mas isso não pode fazer do nosso discurso religioso, ou fazer que esse discurso se volte somente para proteger, por exemplo, um tipo de família ideal. Onde ficam as pessoas divorciadas? Onde ficam as pessoas que não se casaram? Onde ficam as pessoas que estão em dúvida em relação à sua sexualidade? Não podem escutar do Evangelho? Não podem, não devem, não são dignas. Entende? Então, mesmo que nós tenhamos os nossos valores e princípios, o Evangelho de Jesus não pode ser somente para a gente, para a nossa comunidade. Ele é para todo mundo. Por quê? Porque a religião, ela é feita para pessoas imperfeitas. A religião do Cristo, ela não é feita para as pessoas perfeitas. Então, quando a gente toma essa consciência, primeiramente, a gente entende que nós mesmos, que estamos aqui dentro, que decidimos participar daquilo que Deus está fazendo, e estamos sendo igreja de Jesus, nós também não somos perfeitos. Nós estamos num processo, nós estamos num caminho. Foi assim com você, é assim comigo, e continua sendo o Evangelho de Jesus para todos aqueles que são imperfeitos. O próprio Jesus disse, não disse? Eu não vim para aqueles que são sãos, aqueles que estão sãos, aqueles que se declaram estáveis. Eu vim para os doentes. Então, se vocês estão declarando que não estão doentes, eu não vim para vocês. Se a gente segue Jesus, a gente encara também, de alguma maneira, no espelho, a nossa própria vulnerabilidade. Então, esse é um texto que denuncia e nos coloca uma questão na religião. Denuncia a religião da época de Jesus e nos coloca uma questão para hoje. Qual que é? Qual é o lugar que a igreja concede a essas pessoas que são consideradas pobres na fé, aquelas que são pobres em boas obras, aquelas que são pobres em espírito, aquelas que não têm, às vezes, orgulho de si mesmo, aquelas que se culpam por não terem muito para dar.
como essa viúva. Por isso que Jesus começa o Sermão do Monte com bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vocês estão entendendo? O Evangelho de Jesus não é só para a gente, não. Não é só para quem a gente acha que vive certinho. Não é só para um tipo de família, não é só para um tipo de pessoa, não é só para um tipo de sexualidade. O Evangelho de Jesus precisa alcançar todo mundo e cuidar, sobretudo, dos mais vulneráveis. E aqui há uma denúncia. Essa religião, ao invés de cuidar da viúva, ela está pedindo aquilo que a viúva não tem para dar. Aquilo que a viúva não tem para dar. E ela então entrega tudo de si. Então, eu acho que isso primeiramente é essencial para nós na caminhada como igreja. Para que a gente comece a direcionar o nosso discurso, os nossos gestos, o nosso amor, para ajudar essas pessoas a recuperarem a sua dignidade como seres humanos. Nós não podemos agir como o que está acontecendo aqui com a viúva, como uma religião que exige de alguém que deveria ser cuidado algo que não tem para dar. Mas, ao contrário, a gente tem que fazer como Jesus fez. Nós devemos olhar para esses mais vulneráveis, para essas pessoas que são consideradas marginais, e olhar a riqueza da vida nos gestos que elas carregam, mesmo que a gente tenha olhado elas na aparência como pessoas pobres, como pessoas indignas na aparência, mas são essas que Jesus encontra um verdadeiro valor na oferta que dão. Isso é muito interessante, né? Porque essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Jesus, ele inverte uma lógica aqui. Porque assim como acontece na história dos evangelhos, né? Lembra de Jesus quando ele se encontra com uma mulher estrangeira, grega, e fala: eu nunca vi fé tão grande em Israel como a sua fé. Quer dizer, diante de todo o povo religioso, Jesus encontra uma fé maior do que a deles nessa mulher grega. Jesus recebe o centurião romano e diz a mesma coisa. Que fé grande. Que fé é essa? Um estrangeiro. Então, no mesmo exemplo das histórias que os evangelhos contam, dos encontros de Jesus, Jesus encontra ou observa essa viúva com os seus discípulos, né? E essa viúva que está num ato genuíno, nos questionando, inclusive, né, através de uma pessoa que está ou é considerada dentro da sua vulnerabilidade. Jesus, ele olha para ela e considera mais aquilo que ela faz do que aquilo que todos os religiosos estão a fazer. Jesus, ele então se dirige aos seus discípulos com uma questão: vocês acham que quem ofertou mais? Os ricos ou a viúva? Aqueles que estão acostumados com as grandes quantias ou essa que deu tudo de si? E essa mulher que deu 2 moedinhas, a pergunta de Jesus para os discípulos diante dessa mulher foi bem objetiva, foi direta, e ele mesmo responde, né? Logo em seguida: essa mulher, ela deu muito mais do que todos os ricos que passaram aqui. A história é bem curta, 4 versos, a história em Marcos também é bem curta, mas ela é muito importante para fomentar na gente um tipo de consciência que a gente precisa desenvolver. Onde está o verdadeiro valor da nossa vida? Onde está o verdadeiro valor da nossa vida? Naquilo que a gente partilha? É assim que a gente mostra o valor? No recurso que a gente tem? Ou no coração que a gente guarda quando a gente entende que aquilo que a gente é
é mais do que qualquer coisa que a gente tem e também deve ser ofertado ao Senhor, como o caso da viúva. Você sabe que esse texto, eu disse, é um texto constrangedor, mas um texto interessante também, porque é um texto que provoca na gente uma relação, né, pelo menos uma consciência ou uma reação à lógica que está estabelecida na nossa vida da sociedade de hoje. Na sociedade de hoje, veja, se não é assim, talvez nem sempre seja assim, mas veja que na maior parte das vezes, e vocês podem concordar ou não, mas como eu vejo e leio a sociedade e a minha vida também, existe nessa vida e nessa sociedade uma lógica estabelecida como uma forma de avaliar o mundo, e essa lógica é a seguinte, assim, onde há mais aparências, em tese, cultiva-se mais expectativa. Aqueles que dão mais, parecem, de fato, que entregam mais. É uma lógica vigente no nosso mundo. As coisas que são carregadas de mais aparência, e sobretudo de uma aparência mais imponente, mais poderosa, mais publicizada, essas coisas são aquelas nas quais nós depositamos as nossas maiores expectativas. Isso está posto, isso é uma regra, é regra do jogo. Não está posto como um raciocínio consciente que a gente faz, mas acontece de maneira inconsciente. A gente faz isso o tempo todo na vida. O tempo todo. A gente lê as coisas e as valoriza por aquilo que elas aparentam ser. Pelas expectativas que nós projetamos a partir daquilo que está sendo, oferecido do lado de fora. E eu não vou levantar uma bandeira dizendo assim, nós precisamos abandonar essa lógica, porque não dá. Não dá porque, em alguma medida, aquilo que nós experimentamos, ou algumas coisas que nós experimentamos, tem a ver com as aparências que as coisas têm. Isso é verdade, mas eu gostaria de provocar vocês, porque esse é o lugar da gente colocar em voga os nossos valores, ou os valores que a gente constrói para a nossa vida. Né? Então eu queria provocar vocês e perguntar, será que essa lógica funciona sempre? Essa lógica funciona sempre? Esse negócio da gente sempre ir motivado e instigado pela superficialidade, pelo externo, pela aparência, será que isso nos leva às respostas corretas para as questões que a gente tem? Será que o nosso juízo, quando a gente olha para essas coisas, as avalia, avaliando pela capa, será que é um juízo bem feito? Claro que não. É claro que não. É claro que não. Quantas vezes nós julgamos mal? Quantas vezes nós julgamos as pessoas de uma maneira que não deveriam ser julgadas? Jesus foi julgado de uma maneira que não deveria ser julgado, porque quando ouvem falar desse mestre que está caminhando com seus discípulos, alguns dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da cidade onde Jesus cresceu. E é engraçado como na vida, que é feita de escolhas, a minha, a sua, todas as nossas vidas são feitas de escolha. Tantas vezes a gente tenta experimentar algumas coisas que talvez seriam maravilhosas, porque a priori a gente se vale dessa lógica da aparência como reguladora da nossa expectativa. E às vezes a gente diz, faz sem pensar, experimenta, sem esmiuçar, sem apurar, sem analisar de fato. E aqui está Jesus dizendo e olhando para a gente e dizendo para os seus discípulos no templo, olhando para uma mulher muito pobre, que nitidamente colocou 2 moedinhas, e ele conseguiu identificar essa oferta, e olhando para os ricos que estavam ali, ele faz a pergunta, quem doou mais? Quem doou mais? Essa mulher ou os ricos? Então, essa é a segunda coisa que eu gostaria de partilhar com vocês nesse texto, não somente para o nosso cotidiano religioso, mas é uma lição para a nossa vida, Cuidado com as leituras superficiais, cuidado
com as análises pelas aparências. Cuidado, cuidado. Eu me lembro de uma outra história bíblica. Você talvez se lembre também de um pai que vai justamente apresentar seus filhos para um profeta, para que Deus escolha o rei de Israel. Esse pai é Jessé e esse profeta é Samuel. E Samuel vai à casa de Jessé, porque Deus tinha dito que ali encontraria o rei segundo o seu coração. E Jessé apresenta o filho mais forte, o filho mais velho. E Samuel diz prontamente: é esse. E Deus diz: não é esse. E Jessé apresenta um outro filho e Deus diz: não é esse. E Jessé apresenta um outro filho e Deus diz: não é esse, não é esse. Só que antes de cada voz de Deus dizendo não é esse, o profeta tinha certeza de que eram aqueles. Por quê? Porque estavam se movendo e analisando pelas aparências. E aí Deus chega numa hora e diz o seguinte para o profeta: não fique focado na aparência, porque eu vejo o que você não vê. Eu vejo o coração. E essa lição parece uma lição muito bobinha, uma lição até que uma criança pode entender, mas é uma lição que faz parte de uma sabedoria que a gente precisa desenvolver para a nossa vida adulta. Uma espécie de alerta em relação justamente a essa precipitação dos juízos que a gente sempre faz, dos julgamentos que a gente sempre carrega. Então, cuidado, vai devagar, pondera, desacelera, porque existem muitas camadas superficiais que a gente precisa atravessar para entender a realidade das coisas, porque a realidade das coisas não estão postas nas aparências. Então a gente precisa, de alguma maneira, alcançar essa essência das coisas e das pessoas. Eu diria que existe pelo menos duas razões para a gente tomar cuidado com as nossas expectativas em relação às aparências. A primeira é que a aparência é uma ilusão. A aparência é uma ilusão e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Esse mundo de aparência é um mundo de ilusão. Teve um teórico do século passado, século XX, que escreveu na década de 60, um livro que chama A Cultura do Narcisismo. Christoph Lasch. E ele diz assim, uma frase que foi marcante para mim quando eu li esse livro, ele diz: nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Por quê? Porque não importa o que as coisas são, basta que as coisas pareçam ser. É isso que ele está dizendo. Então não importa se do lado de dentro você está absolutamente fragmentado e arrebentado, se do lado de fora você tiver uma casa bacana. E se do lado de fora você parecer uma pessoa que está legal, tiver uma casca, né, uma roupa que transmita que você é uma pessoa que está emocionalmente estável, mesmo que esteja arrebentado por dentro. E se inclusive a sua casca ela for instagramável, né, aí está valendo. Quer dizer, não importa se a comida tem gosto de isopor, né? Se ela for um prato bonito e der para tirar uma boa foto, já valeu. Não importa se você não consegue pagar as contas, né? E faz coisas de contas que você não vai poder pagar no final do mês, mas que as pessoas acham que você pode pagar e que você está fazendo porque você pode pagar. Isso está valendo. É assim que a gente vai de passo em passo, é assim que a gente vai de fabricação em fabricação de coisas, de simulações, é assim que a gente vai de performance em performance, ou melhor, é assim que a gente vai vivendo de ilusão em ilusão, porque a aparência é uma ilusão e a ilusão é uma dissimulação da realidade. Né? Quando a gente pensa nos mágicos que fazem ilusionismo, não sei se alguém já foi num show de um mágico, mas se não foi, você deve se lembrar, se tiver a minha idade,
do David Copperfield. Lembra que aparecia no Fantástico? Todo mundo ficava maluco para ver o ilusionismo dele, mesmo as pessoas que frequentavam os shows. Você via, né, Eduardo? Né? Vamos lá. E mesmo as pessoas que frequentavam o show, mesmo sabendo que era ilusão, mesmo sabendo que era uma ilusão, elas falavam: nossa, como isso acontece? Parece tão real. E a gente ficava surpreso, como se aquilo fosse de fato verdadeiro, mas era uma dissimulação da realidade, não é? Enquanto isso estiver no campo do entretenimento, ok, vamos aplaudir, né? Mas quando isso vem para a realidade da vida, sabe, quando a gente começa a acreditar que a vida é parecer, que a vida é aparecer, a gente começa a viver uma tragédia na nossa vida, uma tragédia nas nossas relações, porque aquilo não é realidade, mas é uma dissimulação da realidade. E esse negócio da gente acreditar na aparência, sabe, como realidade última das coisas, nada mais é do que a gente fazer valer uma vida mentirosa. Uma vida que não dá conta. Porque a gente não tem chão, na verdade, para apoiar essa ilusão. Então, quando Jesus para diante do gasofilácio, né, e provoca aquela gente, os seus discípulos, que certamente tinham uma resposta clara e objetiva, é claro que os ricos deram mais. Jesus diz: não. Não, vocês estão olhando a aparência. Essa mulher deu mais. Jesus está mostrando para a gente que essa vida pautada na aparência é uma vida que pode te enganar, que leva a um grande engodo, a uma grande frustração talvez, e que a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de a gente querer sempre aparecer e parecer. A gente precisa ser. Isso é um clichê, né? Clichêzão, a gente não precisa ter, a gente não precisa aparecer, a gente precisa ser. É um clichê necessário. É um clichê necessário. Quanto esforço, quanta energia, sabe, quanta força, quanto tempo desperdiçado a gente vai jogando fora, quanta vida que podia ser resolvida, mas que não é resolvida porque a gente está tratando tudo como aparência, como se fingindo que as coisas não estão acontecendo. Então a gente fica lá, numa jornada, às vezes num relacionamento adoecido, que não é consertado, porque duas pessoas estão mais preocupadas pela aparência, por aquilo que vão dizer aos outros, por aquilo que, se estão dentro dos padrões de uma família, uma família aceitável, moralmente dizendo, sabe, do que dedicar o tempo para aquilo que é real, tentando consertar, gastando energia naquilo que pode transformar de fato a realidade de crise, num relacionamento que pode ser refeito ou não. Isso funciona para amizade, isso funciona para a sociedade. Você pode pensar em qualquer realidade. Quanto tempo a gente perde nas ilusões, naquilo que não é real, e quanta expectativa a gente coloca e quanta frustração isso nos traz. Então, cuidado com essa lógica de colocar toda a sua expectativa naquilo que é aparentemente, ou naquilo que é a aparência de fato, né? Porque aquilo que aparentemente vai te dar um maior retorno, talvez não te dê nada, talvez seja somente uma ilusão, e isso é problemático para a sua vida. Segundo essa lógica, também é problemática porque ela faz com que a gente acredite na mentira, na falácia, de que qualidade significa quantidade. Porque a mulher colocou somente 2 moedas velhas, e os ricos colocaram muito mais. E a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que as coisas mais valorosas da vida, elas estão não necessariamente nos maiores montantes. A gente sabe disso. A gente sabe que as coisas mais importantes da vida não estão necessariamente no acúmulo do que quer que seja. E eu não estou falando somente de recurso, não, porque isso é muito claro. Se não ficou claro, abra os olhos, minha irmã, meu irmão. E eu falo isso graciosamente, porque não está.
A gente sabe disso, mas é engraçado como, mesmo sabendo disso, a gente vai se distanciando desse caminho. Eu me lembro, uma vez, de viver um privilégio. Eu e a Fê, nós estávamos na França e a gente foi convidado para a casa de um pastor amigo na Suíça. Né? E passamos alguns dias e fomos ao culto da igreja dele com ele. E eu me lembro que as coisas estavam um pouco atrapalhadas, sabe, quando não tem equipe de louvor, né, o pessoal não ensaiou, não apareceu, a gente tem que fazer correndo, etc. Né, e não tinha. Assim, e a pregação desse pastor era justamente sobre a importância das coisas simples da vida. Eu lembro que eu estava sentado com a Fê no culto, a Fê, as meninas, a Manu só, né? A Luísa estava na barriga já. E de repente, assim, depois da pregação, não tinha louvor, mas começou uma voz cantando um hino, outra voz começou cantando esse hino, eles foram dividindo as vozes sem ensaio, mas mostrando que a beleza não está naquilo que a gente, na potência que a gente pode fazer, mas como que a gente faz, entende? E naquele dia eu entendi uma crítica que eu colocava muito à igreja da faculdade na qual eu estudava, que era uma igreja que tinha um culto sem banda, sem nada, né? E a gente se reunia como estudante na capela, no mestrado, e eu falava, nossa, não sei como tem jovem aqui nessa igreja, porque não tem nada, né? Uma igreja morreu, mas aí eu percebi a importância que eles davam para a liturgia, para aquele momento ali dentro, e aquele lugar, aquela capelinha de universidade pequenininha, um lugar simbólico para mim, o qual eu criticava por conta da quantidade, da aparência, passou a ser um lugar para mim quase que sagrado, porque foi ali que eu fiz uma amizade muito forte com um amigo que a gente se colocava para orar todos os dias, e não importava mais o silêncio, não importava mais a aparência, importava era aquilo que a gente estava entregando e se ofertando um para o outro naquele momento de partilha com Deus. Então, nesse texto, Jesus ele está olhando para essa mulher e dizendo assim, ela deu muito mais que esses caras, ela deu muito mais que eles. Esses ricos deram o que sobravam, o que não fazia falta para eles. Ela deu tudo de si, tudo de si. E Jesus está nos ensinando aqui a abandonar essa lógica, sabe, de correr sempre para o pote mais cheio, de tentar sempre a montanha mais alta, como se o que de melhor houvesse para a gente estivesse nesses lugares, mais recipientes, sabe? Essa lição de Jesus serve para a vida, tanta coisa preciosa na vida, coisa valorosa que não se encontra nesses elementos de valor monetário, de reconhecimento público, social, e que a gente sabe que é valorosa. Eu, por exemplo, eu não troco algumas cartinhas das minhas filhas por nada, sabe? Eu não troco esse momento que eu tive aqui no louvor com elas, por nada, na oração, porque elas viram que eu levantei a mão e elas me abraçaram. Isso é mais valoroso do que qualquer coisa. Tem cartinhas que falam, pai, o que eu mais gosto em você é que você é um pai que cuida de mim, que é participativo. Eu sei que a Fê às vezes fica com ciúmes e não fala, mas eu digo, corre atrás. Brincadeira, porque a Fê tem as cartinhas dela também. Mas tem coisas, sabe, que a gente não troca. Eu dou meus livros, mas não dou as cartinhas que eu vou guardando delas. Não dou, não troco. Eu tenho e-mails, cartões de amigos, lembranças, que a gente vai guardando num relicário. E essas coisas são valorosas. Porque as coisas não estão nos montantes, elas não estão. Há abraços que são mais valiosos do que qualquer viagem que a gente possa fazer, não é verdade? Há pessoas que se encontram, e esses encontros são mais ricos do que qualquer casa que a gente possa comprar, do que qualquer profissão ou status de profissão que a gente possa alcançar, sabe? Há encontros que são mais ricos do que se a gente encontrasse com aquela figura que a gente quase que idolatra no Instagram, no Facebook, na nossa profissão, na teologia, enfim, em qualquer área. Há encontros mais simples que são mais ricos do que esses, porque não está no muito,
Não está no muito, está a quantidade, não é o que importa, sabe? Se livre dessas coisas, assim, não para que você busque os encontros que você quer com pessoas que você admire, mas se livre de basear a sua vida somente nessas coisas onde as pessoas admiram e falam: nossa, é legal, foi demais, hein? Que legal que você encontrou fulano, que você viu essa pessoa, que você viveu isso. Porque isso pode ser bom, mas é segundo na vida. Jesus, ele está aqui, na verdade, reeducando o nosso olhar a partir de uma história muito simples, de uma viúva que coloca 2 moedinhas, que é tudo que ela tem, e está fazendo a gente se lembrar de um fato, que o que importa, no fundo, não é a quantidade, mas é a motivação. Motivação é mais importante do que quantidade, para a gente avaliar a qualidade das coisas. A motivação da gente fazer, aquilo que nos leva a gente fazer o que faz. Jesus pega essa senhora viúva pobre e está dizendo o seguinte aos seus discípulos, porque essa é uma conversa com os discípulos, né? Não é uma conversa que está constrangendo as pessoas que estão entregando, não é uma conversa que tenta fazer um espetáculo, não, é uma conversa pedagógica com os discípulos, e está dizendo assim: vocês conseguem perceber que nessa vida o valor está nessa compreensão de que mais rica é a experiência. Quanto mais eu dou tudo de mim, mais rica é a experiência, quanto mais eu dou tudo de mim, do que aquilo que eu faço, do que daquilo que eu demonstro fazer. Porque esse pedaço seu, sabe, do ponto de vista monetário, financeiro, ele pode ser até suficiente para algumas demandas que você tem postas aí. Mas não é disso que a vida se trata. É isso que Jesus está dizendo. A vida não tem a ver com isso, porque aquilo que é entregue aqui, monetariamente, pode ser suficiente para as necessidades que essa comunidade tem. Mas não é disso que a vida se trata, daquilo que é entregue ali. Não é disso que se trata. A vida não tem a ver somente com isso. Quando as pessoas doam financeiramente muito mais do que os outros poderiam imaginar, e ainda assim, quantas pessoas doam muito mais financeiramente do que alguns poderiam imaginar, e ainda assim não são capazes de satisfazer aquilo que os outros querem, aquilo que os outros pedem? Sabe quantas pessoas? As conversas mais angustiantes que a gente tem no gabinete, ou até mesmo em conversas pessoais, nas relações cotidianas, são as conversas que dizem assim: eu não queria o carro, eu queria um abraço. Eu não queria a viagem, eu queria uma palavra de carinho, eu queria um toque, eu queria um gesto, eu não queria o presente, eu queria afeto, é isso que eu estou pedindo. Afeto, aquilo que é mais valoroso. Imagine que tem gente que não quer presente, está esperando receber um abraço, está esperando se aproximar. Tem gente que se mata na vida dizendo: eu preciso dar, eu preciso fazer, e quando vê, a vida passou. A gente olha para trás e fica falando: mas eu não aproveitei o tempo. Eu não aproveitei aquilo que era valoroso. Por quê? Porque estava pensando que precisa dar, preciso correr, preciso fazer isso para que tenha aquilo. Eu quero. E às vezes do outro lado a pessoa só está gritando: eu quero afeto, eu quero abraço. Eu quero que você se sente comigo. Eu não quero esse pedaço que você pode me dar. Eu quero você por inteiro, sabe? Mesmo que seja 5 minutos, eu quero você inteiro. Senta comigo, anda do meu lado, vem brincar comigo 5 minutos, mas você inteiro, solta tudo. Eu quero isso. Vamos almoçar junto? Sabe? Tem gente que vai perdendo a vida por conta da quantidade, porque a vida não é feita de quantidade. E aqui,
Claro que as viagens são maravilhosas, claro que você conseguir conquistar uma casa é maravilhoso, você conseguir comprar, trocar de carro, ok, tudo isso é muito maravilhoso, mas não tem mais nada de precioso do que a gente saber que quem está conosco, ao nosso lado, está aqui por inteiro, sabe, de uma maneira integral, inteiro, é você mesmo, está tudo aqui. Não está falando comigo pensando em outras coisas. E às vezes esse inteiro pode parecer pouco para os olhos da sociedade, mas é tudo aquilo que a gente precisa no momento. Né? Porque se a gente está num lugar que a gente tem que estar por completo, quando a gente não está completo nesse lugar, que a gente precisa estar por completo, a gente pode até achar que as pessoas não percebam que a gente não está por completo, mas elas percebem. Elas percebem. E a minha palavra para você nessa noite, então, faz um esforço. Meu irmão, minha irmã, faz um esforço. No mundo que ensinou a gente a avaliar as coisas, sabe, de outras formas, por outras réguas, sabe, supervalorizando a aparência, acreditando que é isso mesmo, né, que a gente sempre tem que colocar expectativa no lugar onde a pessoa aparentemente pode nos beneficiar, num mundo que nos faz esquecer que a aparência é somente ilusão, e que ilusão é dissimulação da realidade, não tem nada a ver com a realidade, no mundo que nos faz insistir em acreditar que quantidade é qualidade, a gente precisa ler Jesus, a gente precisa ouvir o que esse mestre está dizendo. Jesus olha para a gente e diz assim: a vida não se mede por categorias. Pode ser pouco aos olhos das pessoas ou dos outros, mas você deu tudo de si. Você deu tudo de si. Você está aqui por inteiro. Você está, de fato, tentando achar o verdadeiro valor. Então está valendo. É esse todo o valor que você tem para dar, quando você dá tudo de si. Eu gosto de uma poesia do Fernando Pessoa, que diz assim: para ser grande, ser inteiro. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Põe tudo o que és em tudo que fazes. Né? Quer ser grande? Seja inteiro. É isso que Jesus está dizendo. Eu acho isso muito lindo, porque você precisa colocar você por inteiro nas coisas que você faz. Cuidado com esse negócio de achar que o valor está nas coisas grandes, porque o que Jesus está pedindo para a gente é para a gente ser inteiro em cada pequena coisa que a gente faz, não para a gente se fragmentar e fazer muita coisa, mas para a gente ser inteiro em cada coisa que a gente se comprometeu para fazer. Cuidado com esse negócio de achar que o valor está nas coisas grandes, ou que há suficiência na fragmentação da realidade. Tipo assim, toma um pedaço meu aí, acho que é disso que você precisa. Não. E nem com Deus, né? Deus, toma aí o domingo, é disso que você precisa, ou tipo, é isso que eu tenho, né? Domingo é teu, Senhor, estou dedicando para você. Não. Como se de segunda a sábado a gente pudesse ser quem a gente quer sem ser inteiro. Não. Todos os nossos dias não são do Senhor. Não são. Toda a nossa vida é dele, não é? Por que a gente não entendeu isso? Senhor, tudo eu quero entregar, eu mesmo, tudo de mim, aqui, nesse lugar. Para de se impressionar, meu irmão e minha irmã, com aquilo que você vê. Não fique preocupado com isso, não. Não fique. Para de parecer ser qualquer coisa. E vem para esse lado, sabe, de procurar, a despeito das aparências, essa inteireza da sua vida, onde você pode, de fato, se colocar como inteiro, onde você pode enxergar o outro como inteiro, onde você pode viver com o outro, relacionamentos inteiros, e viver com Deus também, como essa viúva que deu tudo de si.
A vida não está nas aparências, a vida não está na quantidade, a vida está naquilo que, pela graça de Deus, a gente transforma todos os dias quando a gente entende que onde a gente estiver, a gente precisa ser inteiro. A vida está aí. Então, a minha oração nesse domingo é para que Deus me ajude, para que Deus me ajude, para que Deus te ajude, para que a gente rearrume a maneira pela qual a gente estabelece o valor das coisas na nossa caminhada de vida, o valor das pessoas na nossa caminhada de vida. Que Deus nos dê a graça, sempre, de irmos na contramão dessa tendência, sabe, de nos impressionarmos, de nos maquiarmos, de vivermos uma performance e permanecermos sempre na superfície, achando que isso nos basta. Vá com a vida de verdade, vá com Jesus, vá com tudo que você tem, sabe, com tudo que você é, porque o verdadeiro valor está exatamente nisso, em sermos inteiros, em sermos pessoas que, mesmo achando que temos pouco, que somos pouco, mesmo que nos julgamos pequenos em algumas situações, nós colocamos tudo de si, tudo aquilo que nós temos, na experiência daqueles que vivem conosco e na nossa própria experiência de vida. Que Deus nos dê a graça de sermos assim, como essa viúva que deu tudo de si. Amém? Amém.